Os herdeiros do vento negro. O ano era 2173, quando a nave Nômade 9 deixou a Terra. Sua missão era colonizar um exoplaneta, Epsilon Asterion C, recém-identificado a 11 anos-luz da Terra, com atmosfera similar à terrestre e vestígios de água líquida. 48 humanos, cientistas, engenheiros e exploradores, cruzaram o espaço em hibernação criogênica, sonhando com o futuro. O despertar veio antes do tempo. Uma anomalia gravitacional os tirou de rota e forçou alguns dos tripulantes a sair do hipersono, assim adentrando a órbita de um planeta desconhecido. Poucas horas depois, a Nômade 9 foi tragada pelo vento negro, um fenômeno eletromagnético de larga escala, visível da órbita, com colunas de partículas ionizadas que subiam da superfície até além da estratosfera. Os sistemas falharam. A nave quebrou-se em 3 partes durante a descida. Dos 48 tripulantes, apenas 28 sobreviveram. E então começou o pesadelo. A primeira sobrevivente a deixar os destroços foi a doutora Selene Var, que vislumbrou com assombro os aspectos daquele planeta desconhecido. Tamanha majestade e uma fagulha de esperança a fizeram batizá-lo de Eurea. Mas Eurea era hostil. A gravidade era mais forte do que os sensores previram. A flora era bioluminescente, mas lançava esporos ácidos ao toque. A água era rica em metais pesados. Os dias duravam 30 horas, as noites, eternidades escuras e sussurrantes. E o vento negro, aquele que derrubara a nave, não era um evento isolado. Ele varria as planícies com frequência assustadora, arrastando detritos, cinzas e cargas eletrostáticas, tornando a manutenção de tecnologia um risco constante. Sem comunicação com a Terra, sem IA, sem energia suficiente para manter qualquer tecnologia avançada, tudo começou a ruir. As baterias morreram, os alimentos sintéticos apodreceram, os dados digitais corromperam-se. Restaram apenas cadernos, carvão vegetal e instinto. A regressão foi inevitável. Os tripulantes, outrora gênios da engenharia espacial, tornaram-se agricultores de terra tóxica e caçadores-coletores. Abrigos foram erguidos com rochas e metal fundido. A tecnologia tornou-se um mito, a nave uma ruína sagrada. Anos se passaram. Surgiram 2 grupos: os fixos, que acreditavam na adaptação ao planeta, e os retornistas, que sonhavam em deixá-lo a qualquer custo. Mas não demorou muito para que houvesse um choque entre as ideologias. Os conflitos começaram com palavras, vieram os roubos, as emboscadas e, por fim, a primeira morte. O planeta não precisava matar, os humanos o faziam sozinhos. Dias após um embate acalorado entre Kael Orun e Selene Var, em que divergências ideológicas se tornaram públicas e irreconciliáveis, surgiu uma tênue tentativa de reconciliação. Ambos haviam recuado para suas responsabilidades, tentando conter o colapso completo da recém-formada sociedade dos sobreviventes. Foi então que a professora Letia Wren, uma das últimas vozes conciliadoras entre os retornistas, se colocou à frente. Mãe de uma jovem que ainda acreditava na esperança, Letia personificava o ideal da paz. Propôs-se a abrir um diálogo com os fixos, tentando impedir o colapso total da colônia. Kael, pressionado por vozes mais radicais de seu próprio grupo, aceitou a reunião, não por convicção, mas por estratégia. Selene, ainda desconfiada, não acompanhou Letia, mas enviou-lhe apoio logístico. A reunião, inicialmente silenciosa, escalou com rapidez. Um seguidor exaltado dos fixos, inquieto, desconfiado e com medo de sabotagem, perdeu o controle quando Letia se aproximou demais do gerador. O empurrão foi instintivo, mas a queda fatal. Ela bateu com a cabeça numa base metálica da estrutura. O som seco ecoou. A poça de sangue formou-se rápida e vermelha sob a luz lilás do céu de Eurea.
Kael estava presente e hesitou. Não ordenou socorro, não pediu desculpas, não conteve o grupo. Permaneceu imóvel, absorvendo a gravidade do que havia permitido crescer. O medo, a ideologia, o ódio não dito. Selene chegou minutos depois, alertada por um dos sobreviventes neutros. Encontrou o corpo estendido no chão e não falou uma palavra. Apenas ajoelhou-se, segurando a mão fria de Letia. Desde então, Kael nunca mais comentou o ocorrido. Carregou o episódio como uma mancha oculta, mas permanente. Alguns dizem que foi aí que começou a envelhecer por dentro. Para Ayla, a morte da mãe não foi acidente. Foi a prova de que palavras sem ação também matam. No 16º ano após o impacto, uma menina chamada Lian descobriu um fragmento funcional da Nômade 9. Um diário de bordo eletrônico com vídeos da Terra. A memória da Terra reacendeu algo adormecido. Esperança. E um novo líder emergiu, o Dr. Kael Orun, engenheiro-chefe da missão. Um homem marcado pela perda da esposa no impacto, de fala pausada, olhar profundo e convicções firmes. Kael acreditava no equilíbrio entre memória e adaptação. Construiu filtros de água, abrigos térmicos e criou a Rede Branca, um sistema de comunicação por impulsos ópticos. Sob sua liderança, a vida prosperou. Mas com o progresso vieram os medos antigos. Os fixos passaram a ver Kael como salvador. O comandante Arik Tani, em especial, o cultuava como uma divindade. Já os retornistas, liderados por Selene Var, se isolaram nas montanhas de Aerit, onde em segredo construíam a nave Icarus Finn. Mas sem Kael, os obstáculos técnicos pareciam intransponíveis. 10 anos depois, Lian, agora adulta, se alia aos retornistas. Torna-se uma agente dupla, consegue roubar os manuais e esquemas de engenharia guardados por Kael e retorna ao enclave retornista. Mas deixa rastros. Com os dados em mãos, Selene acelera a construção da nave. Kael descobre a traição e ordena ao exército dos fixos que a capturem e recupere os planos. O enclave retornista é localizado. Comandados por Kael e Tain, os fixos marcham. Ayla Wren e outros retornistas tentam impedir o avanço. Conseguem apenas retardá-los. Em um último esforço desesperado, os retornistas ativam a Icarus Vento. 22 partem para as estrelas. Entre eles a doutora Selene Var, deixando Eurea para trás. Mas a glória foi breve. A Icarus Cinto, construída com recursos improvisados, falhou. Faltava pessoal qualificado. Havia erros de cálculo. A nave desviou da rota. Não há registro do que aconteceu. Apenas o silêncio. Em solo, os fixos recuam. Alguns retornistas desaparecem no deserto com Ayla buscando fundar algo novo. Kael, envelhecido, transforma-se em tirano. Conhecido agora como o Autocondutor, cria o Código de Pedra. Dissidentes são exilados no deserto de Vurrak, onde criaturas chamadas Drun reinam. A memória da Terra é considerada uma heresia retornista. Mas poder absoluto sempre tem prazo. Em Tauren, capital dos fixos, os nascidos em Eurea se rebelam. Não eram retornistas, eram filhos do silêncio e da poeira. O comandante Arik Tain, fiel até o fim, morre defendendo Kael durante a revolta de Tauren, abatido por civis que invadiram o palácio de Rocha Negra. Seu corpo jamais foi encontrado e sua figura passou a ser tratada como um mártir silencioso entre os últimos fiéis ao regime. A guerra civil dura 14 luas. Kael é morto nos portões do palácio, mas o preço é devastador. 80% da população morre. As cidades ruem. Os Drun invadem. E o vento negro, soprado sem trégua, apaga o que restava da civilização humana. Os últimos humanos, desorganizados, morrem um a um. Fome, doença, predadores. Eurea vence. Eles queriam poder, queriam glória, queriam retornar ao lar ou moldar um novo. No fim, morreram como nasceram, humanos.
fragilmente humanos. Em Eureia, não foram os elementos que destruíram os homens, mas o peso da própria ambição. Selene tentou voar, Kael tentou reinar. Ambos caíram. Eureia permanece. É melhor ser temido que amado, dizem os líderes. Mas esquecem-se que o medo também se rebela. O poder, quando não equilibrado pela razão, engole até os mais brilhantes. E quando todos buscam o trono, ninguém fica para apagar as velas do castelo.